Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja, TV de Veja.com e até novembro os processos pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff deve ter caminhado no Congresso Nacional. Essa é a expectativa da oposição. E a peça mais bem fundamentada chegará às mãos de Eduardo Cunha para que ele decida se dará encaminhamento ao processo de impeachment ou se nega esse encaminhamento. Se Eduardo Cunha negar, este pedido vai subir, né? Haverá um recurso porque já há número de deputados o suficiente para que esse processo caminhe com o sim ou o não de Eduardo Cunha. Quem fundamentou esse processo, o processo do impeachment que mostra por que Dilma Rousseff deve ser varrida do poder, são os advogados Hélio Bicudo, que está aqui comigo no estúdio, e a Janaína Pascoal. O Hélio Bicudo, que é jurista, político brasileiro, militante de direitos humanos, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi o primeiro presidente das Centrais Elétricas de Urubupungá, foi ministro interino da Fazenda do governo João Goulart, mas tem uma longa biografia, foi vice-prefeito de São Paulo durante a gestão de Marta Suplicy, e foi um dos fundadores do PT. Ai. Aí é que pega. Aí é que pega. E a Janaína Pascoal, que é livre docente, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, é professora associada de Direito Penal na Universidade de São Paulo e que tem aí, também tem uma longa biografia e que tem feito discursos bastante duros e firmes em relação a esse governo corrupto do PT. Os dois estão assim quase que unidos pela alma. Tudo bem? É um prazer recebê-la, Janaína. Nossa, uma honra. Nossa. Conta pra mim aqui, primeira curiosidade, como é que vocês se acharam? Como é que duas figuras do direito tão bem formadas, com tanta musculatura, doutor Hélio Bicudo, que tem essa história maravilhosa, você tão jovem, como é que esse casamento profissional aconteceu, hein, Janaína? E é interessante que entre a formatura do Dr. Hélio e a minha, são 50 anos. Ele é da turma de 46 na São Francisco, eu sou da turma de 96. Sensacional. Houve lá o almoço para comemorar o 11 de agosto, o Dr. Flávio Berrembar fez um discurso pedindo renúncia. A mesa em que eu me sentei, havia o pessoal de 97, não tinha ninguém da minha turma, e aí eu comentei, eu falei, olha, eu vou assinar o manifesto do Dr. Flávio, mas eu penso que não é caso de pedir renúncia, porque renúncia é um ato da pessoa, é a pessoa que decide se é ou não para tomar essa medida. Como a Dilma não decide nada, quem dera decidir a renúncia. Eu acho que é um ato pessoal. E nós temos que dizer o seguinte, há elementos, não há elementos. Se há elementos, nós temos que tomar as medidas cabíveis conforme a lei e a Constituição Federal. E aquela conversa, entraram em contato comigo, o pessoal dessa própria mesa, para pedir para eu gravar um vídeo para o Vem Pra Rua, para chamar para a manifestação de 16 de agosto. Então o almoço foi dia 11, a manifestação seria 16. Nesse ínterim pediram para gravar o vídeo. Paralelamente pediram o vídeo para ele. Uhum. O vídeo dele foi o vídeo mais acessado de todos. Né? O senhor bombou na internet, doutor. E aí, por causa do vídeo, convidaram o doutor Hélio e também a mim, para que nós subíssemos no caminhão para fazer o discurso. Uhum. O doutor Hélio não estava bem naquele dia, mandou uma carta, Rogério Schecker leu a carta em cima do caminhão, e eu subi e fiz o discurso. Fiz o discurso dizendo, tem elementos para impeachment, temos que tomar uma medida, né? Naquele momento, o pessoal começou a falar, você já conhece o Dr. Hélio? Porque foi uma coincidência, entendeu? Eu fiz o discurso, ele mandou a carta. Eu falei assim, olha, eu não conheço. Na verdade, perguntaram assim, você já conversou com o Dr. Hélio? Eu falei, não conversei porque não conheço pessoalmente. Aí disseram, mas você pode conhecer. Telefonaram para ele e perguntaram se ele me receberia, entendeu? Ele me recebeu na casa dele. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, né? Eu já contei isso para um monte de colegas teus, porque eu cheguei e eu tinha conversado com muitas pessoas. E as pessoas sempre falavam, olha, talvez não seja o momento, talvez não seja agora. Ninguém falava não cabe, mas falava assim, acho que não é, talvez não seja oportuno. E quando eu comecei a conversar com ele, dizendo, olha, tem esses elementos, o que o senhor acha? Ele disse assim, sabia que eu achei que estava demorando para alguém vir me procurar? Eu tomei um choque, eu não estava esperando aquela resposta, né? Aí ele disse assim, sabe, Janaína, faz muito tempo que nós não temos democracia nesse país. É tudo falso que está aí.
E aquilo me deu, sabe, me tocou, entendeu? Eu falei, olha, doutor Hélio, eu vim aqui, me apresentei, eu acho que nós temos elementos, deixei uma minuta do que eu imaginava, falei, o senhor fique absolutamente à vontade. Mas eu juro que não estava contando com o retorno dele. 24 horas ele me ligou, menos de 24 horas. Janaína, Hélio Bicudo. Falei, pois não, doutor, olha, é o seguinte, nós vamos fazer. E aí nós sentamos e conversamos sobre a peça, o que seria, ele me contou a história que ele tem, né, do passado dele com o PT, eu também dei mais elementos jurídicos, juntou o político com o jurídico e foi assim, entendeu? É verdade. E foi assim. E trabalhar com ele está sendo assim uma honra, uma grande experiência, um aprendizado, né? Cada dia que eu encontro com ele, ele me ensina uma coisa diferente, uma coisa nova. Então é um crescimento profissional e um crescimento humano muito grande, entendeu? Porque assim, é como se eu tivesse encontrado alguém que em termos de, quando você falou de alma, né? Mas que em termos de alma fosse muito parecido comigo, né? Ideologicamente, talvez nós não tenhamos assim todas as opiniões muito coincidentes, né? Mas eu acho, inclusive tem havido muitas críticas, né, nesse sentido. Tem esquerdista me chamando de direitista me chamando de esquerdista. Normal, eles não entendem né? nada. Eles não entendem e o que nada. eu acho é que a gente está vivendo num momento de tamanha seriedade que nós não temos que perguntar, né? Ah, você é de direita, você é de esquerda, qual é a sua religião, qual é seu time, né? Eu sou pela democracia, né? Eu acho o seguinte, a gente tem que ser brasileiro nessa hora, entendeu? E a coisa é grave, então a gente tem que agir. Agora, doutor Hélio, a gente vê em todas as declarações dos juristas e mesmo as declarações dos líderes da oposição de que o pedido mais bem fundamentado é o pedido de vocês. Por isso mesmo que o Eduardo Cunha está negando todos os outros pedidos que estão lá, tem uma pilha, né, de pedido de impeachment, até chegar, né, nessa peça que foi feita por vocês. Basicamente, o que diferencia, o que há de elemento principal que a gente pode dizer o seguinte: cabe o empinchamento de Dilma Rousseff? É tal história, os fatos, né, o comportamento da Dilma em face da lei, né, 1079. Então, por aí é que você diz, o pedido cabe e deve ser deferido. Que nós não temos, eu acho que a Janaína também não tem a ideia de que esse pedido seja engavetado. É engavetável. É engavetável. Adorei essa palavra. Primeira vez que o senhor falou, viu? Bonita. Agora engavetável por quê? A gente sabe que tem uma pressão grande no Congresso de todos os lados, mas quando o senhor fala o comportamento da Dilma, o senhor está dizendo especificamente no fato dela rasgar a lei de responsabilidade fiscal, rasgar a LDO, das pedaladas, né? O que dá mais consistência ao seu pedido em relação aos outros, doutor Hélio? Eu acho que é a seriedade das pessoas que assinam esse pedido, que é a Janaína e eu. Eu tenho um passado aqui no Brasil, né, de não ter abraçado causas impossíveis, mas de ter abraçado causas que têm o fundamento nas instituições e nas leis do país. Então, eu acho que isso é uma coisa que passa, né, e que segura o procedimento, né, do nosso pedido. Os principais crimes apontados nessa peça, quais são, doutor Hélio? Olha, essa questão das pedaladas fiscais, por exemplo, né, eu acho que esse é fundamental. Agora, os outros crimes praticados pela Dilma são crimes comuns, quer dizer, que podem ser a qualquer momento, vamos dizer assim, tornados efetivos pelo Ministério Público. Mas o Ministério Público não se mexe. Então, nós pusemos esses fatos todos no pedido de impeachment. Você sente, Janaína, que tem uma espécie de covardia generalizada quando o assunto é o impeachment da presidente? Porque a gente vê que os crimes saltam aos olhos. Exatamente. Está tudo estampado nos jornais. A não ser que ninguém tenha lido jornal, né, nos últimos 8 meses, 9 meses. Não é possível que as pessoas ainda flexibilizem ou pensem, olha, a Dilma não sabia, ou vai que ela é só uma vítima da situação. Parece que é uma covardia generalizada. Eu acho que há vários fatores, Joyce, vários fatores. Por exemplo, o PT construiu um discurso tão firme de que eles são superiores,
de que eles são melhores, de que eles defendem as melhores causas, que quando você não concorda com eles, você é mau, que você é nazista, que você é fascista, que você é racista, que você é outrosistas, né? Que dentro das várias instituições, as pessoas têm medo de se posicionar. Entendeu? Mas aí é fácil também falar é covarde. Eu não gosto de falar, porque assim, não é porque eu enfrentei tudo isso que eu quero que todo mundo tenha obrigação de. Porque você toma coragem, você fala uma frase e você é metralhado, você é perseguido, você é estigmatizado, então, assim, o que acontece? Eu entendo. Então, por exemplo, Joyce, veja o que está acontecendo na AGU hoje, né? Os meus ex-alunos, que estão nos vários órgãos, eles me dão feedback, né? Eles têm as aulas, eles ouvem, olha, estudem, se dediquem, lutem pela causa pública, sejam corretos. E, de repente, eles entram nas instituições e eles começam a ver as instituições instrumentalizadas, né? Alguns se calam, outros se deprimem, né? Entram na tarja preta, literalmente, choram. Alguns não aguentam, largam a carreira, né? Então, assim... sobra pouca gente. O ministro Adams precisa entender que a AGU é a Advocacia Geral da União, né? Não a Advocacia Geral do PT. E por que eu tomei a ideia, né? Claro que se eu não tivesse encontrado o Dr. Hélio, e também agora com a entrada do professor Miguel e os movimentos, né? Veio o pessoal do Anticorrupção, o MBL, o Vem Pra Rua, vários parlamentares já nos deram apoio. Essa semana eu consegui confirmar o apoio incondicional do PFL por meio do seu líder Mendonça Filho. PPS já tinha dado... Agora é DEM. Perdão, do DEM, desculpa. Vocês veem que eu não vou entrar na política mesmo, né? Eu não entendo nada dessa parte de partido, mas o DEM deu esse apoio incondicional. O PPS pelo Roberto Freire, entendeu? O pessoal do PSDB, ainda não temos uma manifestação do partido, mas há homens do PSDB que já se manifestaram. Então, o Bruno Araújo, o Carlos Sampaio, o próprio professor Miguel, que é verdade que entrou conosco como jurista, que é grande jurista, trazendo elementos novos, mas também é um quadro histórico do PSDB. Então, nós temos já sinalizações de vários partidos, mas aí eu sempre contei para todos os jornalistas o elemento externo, né? Como é que foi isso? O almoço do 11 de agosto, telefonema e tal. Mas existe o elemento interno, né? Esse eu nunca contei para ninguém, vou contar aqui primeiro para você. Conte. Quando você recebe seus alunos, né, depois deles passarem em concursos difíceis, largando a carreira, porque eles não estão conseguindo fazer o que eles têm que fazer, que é lutar pelo bem público, quando você vê advogados estimulados, né, de trabalhar conforme a lei, e você é uma professora de direito, você pensa, eu tenho o direito de me calar? E aí aconteceu de, no meio disso tudo, um colega em quem eu confio muito me telefonar. Esse colega, não vou dar nomes porque eu gosto de preservar as pessoas. Ele, em algum momento, recepcionou o Sérgio Moro em São Paulo. Foi perseguido por isso. E ele falou, Jana, você acredita, meus amigos me chamam de Jana, você acredita que o Moro não tem guarda-costa? Eu fiquei pensando, esse rapaz está enfrentando todas essas quadrilhas, né, sem ter guarda-costa, porque ele está enfrentando quadrilhas. E eu falei às pessoas, os meus alunos, o povo brasileiro tem que saber que não existe só um Moro no Brasil. Entendeu? Levanta um aqui, levanta outro ali, levanta outro cá. Né? Então, este movimento, né, que cada dia que passa une mais pessoas, pessoas na advocacia, pessoas na academia, pessoas dentro do Congresso, eu tenho recebido e-mails que eu não estou dando conta de responder, telefonemas que eu não tenho dado conta de retornar. Né? Ou seja, as pessoas acreditam de fato que pode haver mudança. Sim, exatamente, entendeu? Que deve haver mudança. Deve haver mudança. Então é um dever cívico, entendeu? Mostrar para eles que eles não estão livres para fazer o que eles quiserem. Mostrar para o jovem que vale a pena ser correto, entendeu? Para que essas crianças não caiam nas drogas de desgosto. Por que eles estão bebendo tanto? Por que eles estão se drogando? Porque eles não têm perspectiva. Não é perspectiva de dinheiro. É perspectiva de país, de entendeu? vida. Perspectiva de entendeu? ética, não é de que o jovem moral, tá de exemplo. Sim, de exemplo. entendeu? Então é o seguinte, eu tinha obrigação de fazer alguma coisa. Agora, você contou aí que o Dr. Hélio
quando vocês tiveram o primeiro encontro, disse, poxa vida, estava demorando para alguém me procurar, né? O senhor já acompanhava, obviamente, como todos nós, né, os desmandos desse governo petista, os desmandos que começaram lá atrás com Lula, né, e se perpetuaram aí na gestão de Dilma Rousseff. Por que o senhor acha que demorou tanto para alguém se levantar, doutor Hélio? Eu acho que essas coisas têm uma como é que se diz, uma maturação lenta. As pessoas vão absorvendo os fatos, verificando o que pode acontecer se não fizerem nada ou se fizerem alguma coisa. E eu acho que muitas vezes prevalece o que se deve fazer alguma coisa. Mas você tem sempre a turma do deixa disso. Deixa disso. Espera um pouco, deixa né? Não é o momento. Não, estou de acordo. Não é? Estou de acordo, só que não é o momento. Não, o momento é este. Quer dizer, não tem outro momento. Então, foi por isso que a Janaína trouxe a sua contribuição e eu dei a minha pessoa para o movimento. Quando o senhor diz que é engavetável esse processo de impeachment, né, que vai andar no Congresso, gente, vai andar. Se Eduardo Cunha negar, tem número para fazer subir, como eu disse aqui no começo da entrevista, vem o recurso, sobe e aí vai para plenário. Então, e indo para plenário, aí a gente vai ver o que é manifestação de rua. Aí eu quero ver aquele Congresso ali cheio de gente em volta. Exatamente. Não vai ter como aí os deputados que se comprometeram se acovardarem. Eu acho que até vai ter voto do PT a favor do impeachment, se duvidar, viu, gente? Até voto de petista. Mas o senhor disse que é engavetável pelos elementos, pelo momento político, pelas forças que estão se unindo. Eu acho que por tudo isso, né? Eu acho que é engavetável porque os fatos assinalados estão claros, a evidência de todas as pessoas, eles se enquadram, muitos deles, né, no Código Penal, né? E o povo está sabendo disso. Quer dizer, hoje não há mais essa questão de você fazer as coisas em segredo. Acabou isso. Hoje você tem que atuar com a convicção de que você está levando o movimento para frente. Eu acho que nós estamos tentando fazer isso. Eu acho que a Câmara Federal, quer dizer, que é um xadrez complicadíssimo, né? Quando chega nesses pontos, eu acho que eles acordam de que o Brasil está na frente das necessidades políticas do partido que eles representam. Não, e tem outra, né? Dilma Rousseff é a presidente mais rejeitada da história. Pois é. A presidente com o maior índice de rejeição, o menor de aprovação. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, quando foi empichado, tinha o dobro da popularidade de Dilma hoje. E o Congresso falou, com essa popularidade não dá para segurar, né? Então, tchau, vai embora, Collor. Se a gente comparar Collor com os crimes cometidos pelo PT, a gente vai estar comparando aí um chefe de quadrilha com um batedor de carteira, não, doutor? Exatamente. Não é? Porque, um bom exemplo. Não é? Porque assim... É isso mesmo. Não é isso? São muito mais graves os crimes cometidos por essa gestão no petista do que no tempo do Collor. É verdade. Eu acho incrível isso. Você está segurando esse pedido de impeachment, quando o pedido de impeachment do Collor foi resolvido assim em 24 horas praticamente. Mas tem que lembrar do Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional não deu uma nota sobre o nosso pedido até agora. Não, você vê isso é sério, porque eles pediram desculpa por terem apoiado a ditadura militar. E a ditadura dos dias de hoje? Vocês vão pedir desculpa daqui a 30 anos? Né? Não, mas eu acho... uma coisa é a pessoa errar uma vez, outra coisa é a reincidência. Um homem como esse faz um pedido de impeachment, não é por mim, não. Um homem como esse faz um pedido de impeachment. O Jornal Nacional não dá uma nota? O que está acontecendo com o nosso país? Alguma coisa está errada na pauta, né? Alguma coisa está errada na pauta. O que está acontecendo com o nosso país? Por exemplo, o pedido de impeachment, ontem ou hoje, não teve nem certeza. Porque dão umas notinhas pequenininhas, que o povo não está sabendo, mas o povo está sabendo. O povo está sabendo, né? Essa estratégia do... A Janaína... eu fico nervosa, me desculpa, porque da Janaína, eu acho assim... Adoro, sabe o que eu acho, Joyce? Eu acho assim... Se aquele congresso tivesse um bando de mulher você forte pode assim. discordar, discorda. Né, doutor Hélio? Mas assim, você não dá notícia é muito grave, você entendeu? É verdade. Você pode dar notícia, você tem o direito de falar assim, doutor Hélio, eu li,
eu sei que tem elementos, mas entendo que não é o caso. É seu direito de cidadão, eu tenho que respeitar. Mas como um veículo de informação não dá uma notícia? Num momento como esse, Que uma notícia veículo como é esse? essa. Entendeu? Não, e os políticos vamos dizer assim, de elite, não é bem o momento, quer dizer, ninguém quer se comprometer com uma atitude. Eu acho que a gente, como brasileiro, nós temos que nos comprometer com as nossas atitudes. A estratégia do avestruz não funciona agora. Não, e a gente quer o apoio de todo mundo. Lógico. Entendeu? Nós queremos saber de Marina. Cadê Marina? Né? Cadê Marina? Cadê Marina? Né? Eu fiz um artigo na Folha de São Paulo dando voto para Marina. Cadê Marina agora? Eu não vou, Marina, concorrer com você para nada. Eu tenho palavra, entendeu? Eu não quero entrar na política, mas eu quero o apoio de Marina. Vai continuar adorando gente viva, né? Idolatrando? Porque quando você se cala também é uma forma de idolatrar, né? Eu acho que a imprensa está um pouco devagar ainda. Eu acho que a imprensa não assimilou ainda a importância desse pedido de impeachment. É verdade. É? O nosso artigo de hoje na Folha... A gente está um pouquinho na frente aqui em Veja. Parabéns, Joyce. A gente está... O nosso artigo na Folha, não sei se você teve a oportunidade de ler hoje o nosso artigo, o título dele é assim, Nós não desistiremos do Brasil. Aquele título é o que nós sentimos, o professor Miguel Reale Júnior também, que está conosco, e os meninos todos lá dos movimentos também. E os juristas que deram os pareceres para a gente instruir também. E muitos brasileiros que estão mandando e-mail, e tem gente falando assim, eu sou apenas uma avó. A senhora não é apenas uma avó, a senhora é uma avó. Entendeu? Aqui não tem ninguém apenas, né? Aquele título não foi à toa. Porque na véspera de morrer, Eduardo Campos deu uma entrevista para o Jornal Nacional e ele terminou com aquele olho claro, bonito dele, igual o seu, entendeu? Olhando pra gente na tela. Eu não sei quando é que eu olho aqui para poder falar com o povo, ali. O Eduardo Campos olhou no meu olho, na tela. E ele falou, nós não desistiremos do Brasil, entendeu? Quando a gente batizou o texto, foi pensando nele. Eu nem conheço pessoalmente. Não, isso faz falta. Mas quando ele morreu... Eu o conheci, eu não conheci. Quando ele morreu, entendeu? Aquela frase ficava na minha cabeça, entendeu? Eu falei, a gente tem direito de ficar quieto, Joyce? Não. Quando ele morreu, não tem esse direito. Eu pensei, ninguém tem o direito de se calar. Esse homem vai fazer falta. E está fazendo falta. Está fazendo falta. Marina, ele estaria aqui. Sim. Ele estaria à frente disso. Estaria à frente disso tudo. Eita, mulher de garra, hein? Mas estou gostando demais, doutor Hélio. O senhor arrumou uma grande de uma parceira, hein? Pois é. Eita, emocionante, emocionante. Janaína é uma guerreira. É uma guerreira, é uma guerreira. Olha, eu brinquei aqui, né? Se tivéssemos pessoas como o doutor Hélio e Janaína povoando aquele Congresso Nacional, gente, o nosso país seria outro, pode ter certeza. E Dilma Rousseff já não estaria lá. Né? Não porque ela, mas porque ela mentiu, enganou, cometeu estelionato eleitoral, cometeu todos os crimes que nós citamos aqui. Não dá para desistir do Brasil. Essa é uma frase verdade, emocionante. Agora, tomou uma aguinha, Janaína? Tomou uma aguinha. Essa estratégia adotada no Congresso Nacional, pela própria oposição e pelo PMDB, de primeiro rejeitar e depois subir o recurso, é uma boa estratégia? Como é que vocês avaliam isso, doutor? É a estratégia da contemporalização. Quer dizer, você não quer tomar uma atitude, você quer que a atitude aconteça. Então você persegue o acontecimento, mas você não vai à frente do acontecimento. Eu acho que está faltando isso. Né? Uma pessoa no Congresso que sai à frente dessa coisa. Uma pessoa ou mais de uma, que eu acredito que tenha. Né? Uma oposição de verdade, isso, né? Que não seja uma oposição branca, como o Eduardo Cunha, que é do governo, mas não é do governo. Né? É do PMDB, mas é contra o PT. E cadê a oposição mesmo, batendo de frente? Pegando o processo de impeachment na mão e dizendo aqui, eu apoio, estou indo. É Brasil. É Brasil. É isso mesmo. É Brasil. Agora, há uma conta, que é uma conta meio, para o governo, uma conta que é mais fácil de digerir, né? Porque, na verdade, o governo precisa de 1/3 para manter a Dilma lá, 1/3 dos votos, né? No Congresso, na Câmara dos Deputados. Esse 1/3, somando ali PSOL, PT, né, e mais um ou outro do PMDB, o governo consegue. Essa é uma conta pesada, né? O senhor acredita que por esses elementos todos e pelo momento político que a gente vive, a gente consegue? Eu acho que pode reverter.
Eu acho que pode. Porque não é um problema do PT, do PSDB, do PSB, é um problema do Brasil. Isso sem entrar na cabeça dos deputados e senadores. É um problema do Brasil. Nós não estamos brincando com um problema partidário. Estamos brincando, tocando para frente um problema magno do Brasil, que é o não governo. Nós não temos governo. Né? Quer dizer, quem manda no Brasil hoje? Lula. Isso é péssimo. Né? Isso é péssimo, porque ele não é nem o chefe oculto do mensalão e não tão oculto assim do petrolão, pelo menos segundo a Lava pois Jato. Né? É esse que tem mandado no Brasil, é esse que comandou a reforma ministerial, é esse que discute com Dilma entre quatro paredes, se xingam, gritam, mas no final das contas é ele. A caneta dele está cheia. Lamentavelmente, é um terceiro mandato com golpe. Exatamente. Lula aplicou um golpe no Brasil, é isso que a gente está vendo. Olha, ontem... Estão falando muito que esse negócio que o impeachment é golpe. Golpe é isso que você acabou de falar. Quer dizer, uma pessoa que está fora e que realmente comanda a política do Brasil. E que golpe há dentro da Constituição? Nossa, não está tudo previsto. É lógico. A gente não ia fazer uma brincadeira. Né? Um senhor de 93, uma de 41, entendeu? Formados no Lago São Francisco. Não que seja melhor do que... Mas assim... Sabe, a gente tem um nome a zelar, a gente não está brincando, né? Ia pedir o impeachment de uma presidente porque a gente discorda dela? Não. Né? Tá tudo ali, tá escrito. Agora, as pessoas têm que ler a peça para se apropriarem dela, para acreditarem, para poderem defender com convicção, entendeu? É isso que está faltando, as pessoas realmente sentirem que é real. Né? E que aí, quando vier a decisão, sentirem que era a decisão necessária a ser tomada. Isso é que é uma coisa que eu acho que a gente tem que quebrar no brasileiro. Né? O brasileiro tem muito essa coisa do mensageiro. Né? Se eu vou com a sua cara, eu confio. Se eu não vou, eu não confio. Para com isso, gente. Né? E essa questão não é o momento. Entendeu? Isso é trágico. Olha, a gente ouviu isso do Fernando Henrique Cardoso, a gente ouviu isso do Aécio Neves, a gente ouviu isso de outros nomes da oposição. Não é o momento, inclusive de alguns juristas. Não é o momento porque se o impeachment for para o Congresso e Dilma vencer, ela sai mais forte, com a sensação de força. Mas aí, nesse não é o momento, senta-se em cima do problema. Porque, olha, na época do mensalão, aí não acontece. Muita gente falou, vai sangrar, vai sangrar. O Lula se reelegeu. Fez a Dilma, reelegeu a Dilma, entendeu? Então essa Fizeram história o diabo de que vai sangrar... Aliás, ela falou isso. Não é isso? Eu farei o diabo para ganhar as eleições. E fez. Tá fazendo. Casou com o diabo, agora aguente. E a gente que aguenta, doutor Hélio. Esse que é o problema. Se Mas fosse ela que tem que aguentar. Se fosse ela. Agora, a gente tem a oposição pendurada na reprovação do Tribunal de Contas da União das contas da Dilma Rousseff, né? As pedaladas... aliás, o processo é maravilhoso, o relatório que o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas, Júlio Marcelo, fez, é sensacional, mostra, escancara aquilo tudo. O que o ministro Augusto Nardes fez é sensacional também, né? O ministro que foi perseguido. Está Querem sendo, afastá-lo. né? Ele está sendo, né? Uma coisa estúpida, assim, uma coisa absurda. Agora, a oposição espera essa bengala, né? Espera essa muleta para caminhar. Nem seria necessário, porque assim, quem lê o trabalho que o Dr. Júlio Marcelo fez lá no TCU, quem lê os relatórios, a perícia que ele solicitou e foi feita pelos técnicos, não fica com nenhuma dúvida. Quem lê a lei de responsabilidade fiscal, o Código Penal, a lei 1079 alterada em 2000... E todo o material que os técnicos produziram no TCU, não tem dúvida, isso já foi feito. Tem muito jornalista dizendo assim, mas e se o tribunal entender politicamente por aceitar? O que me parece impossível, tecnicamente. Porém, se ocorrer, o que está feito, entendeu? Os crimes já estão lá. Então, mesmo que uma decisão, eventualmente, do TCU seja favorável ao governo, isso não apaga o que está feito. Porque o prefeito da ponta não é beneficiado por coisa desse tipo, o povo, quando comete uma ilicitude, não é beneficiado, entendeu? Então, não é assim. Não, acontece que o PT e o Lula instrumentalizaram os poderes da República. O Judiciário,
o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, os ligados às contas da União, tudo isso. Mas isso está instrumentalizado. Então, mas agora as pessoas, as autoridades estão percebendo, entendeu? E estão agindo, entendeu? Então, o povo tem que estar alerta. Sim. Entendeu? O povo tem que estar alerta para essas perseguições. Porque o que acontece? Isso que é democracia, porque se você afasta o povo, as pessoas fazem o que bem entendem. O político só tem medo do povo na rua. Só tem uma coisa que o político tem medo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Porque o povo tem que estar na rua consciente. Sim. As manifestações muito grandes, tal, tem importância? Tem. Mas se aquele povo estiver ali sem entender o que está acontecendo, não adianta nada. Por isso é que eu tenho insistido, todo mundo que me dá espaço eu falo, leiam, estudem, parem com essa bobagem, porque eu gosto de A, então tudo que A fala é verdade. Eu gosto de B, tudo que B fala é verdade. Nós temos que preparar cidadãos que tenham capacidade de discernir, entendeu? Nós não queremos bicudetes, nós não queremos migueletes. O Sr. Miguel foi meu orientador, eu sei que ele não quer. E nós não queremos janainetes. Entendeu? As pessoas às vezes falam, eu sou sua fã, eu agradeço, mas eu não quero fãs. Eu quero pessoas que se preparem, que não sejam enganadas, que não digam amém. Não é dizer amém que saibam divergir. É muito importante que isso fique claro, porque parece assim, você só não quer que digam amém para eles que você não concorda. Eu não quero que diga, não quero que diga amém para aquele que eu concordo, eu não quero que diga amém para mim, né? Um verdadeiro professor, ele quer pessoas que tenham mente livre, entendeu? Pessoas que estudem, que tenham capacidade de tomar decisões sozinhas, que não precisem pedir autorização, entendeu? Então não adianta, com todo respeito, eu sei que eu tenho que povo na rua, eu quero esse povo na rua, se necessário, qualificado, entendeu? Isso é pátria educadora. Né? Isso é pátria educadora. Agora, a gente vê, Janaína, que, como a gente disse várias vezes aqui nessa entrevista, os crimes saltam aos olhos. O impeachment da presidente seria o emergencial. De que outras formas, pelo que já está comprovado, Dilma Rousseff poderia responder pelo que aconteceu até agora? Olha, então assim, o professor Miguel Reale Júnior apresentou junto à Procuradoria-Geral da República, muito antes do nosso pedido de impeachment, e de certa forma, nós nos animamos a fazer o pedido, porque na Procuradoria a representação do professor Miguel não andou, né? Mas ele apresentou uma representação pela suposta prática, que a gente tem que falar assim, né, de crime comum. Que crimes? Os crimes previstos no capítulo que trata dos crimes contra as finanças públicas. Está lá, artigo 359-A, 359-C do Código Penal. Além disso, o artigo 299 do Código Penal, que trata da falsidade ideológica, porque os empréstimos proibidos não foram contabilizados. Então, existe essa previsão no Código Penal. E tem a fraude também de documento público no caso dos decretos de contingenciamento. Tem também. O presidente da República fraudando documento? Que é isso, gente? Então, assim, tem correspondência no Código Penal. Nós não estamos no impeachment pedindo punição penal para a presidente, nós estamos pedindo o afastamento da presidente. Agora pelo histórico, cabe. Em termos técnicos, caberia, tá? Mas aí cabe ao Ministério Público. Mas aí é o Ministério Público que tem... Nós não estamos pedindo isso. Até pela nossa história, nós não somos punitivistas, entendeu? Assim, nosso intuito não é... Nós não odiamos Dilma. Nós não odiamos Lula, entendeu? Nós não odiamos ninguém que esteja contra o nosso pedido. É o contrário, né? Quando eu vejo discursos de ódio, eu fico apavorada, entendeu? Eles agridem, não importa qual é a causa. Nós queremos resgatar o amor do brasileiro pelo país, e aqueles que estão, de alguma maneira, lucrando com tudo que está aí, repensem que dinheiro não é tudo, né? Entendeu? As pessoas têm condições de se arrependerem, de voltarem atrás, de verificarem que eles estão no caminho errado. Se eu não acreditasse nessa possibilidade, eu trabalharia no direito penal, né? Eu sou defensora, entendeu? É raro eu acusar. Para eu acusar, eu tenho que ver muito elemento, entendeu? Então, se alguém do PT estiver vendo por dentro o que está acontecendo e quiser nos apoiar, será bem-vindo, entendeu? Porque esse país é nosso. A conversão é possível, né? Eis aqui o exemplo, né? Dr. Hélio Bicudo foi fundador do PT e, como eu disse no comecinho dessa conversa, vice-prefeito na época em que Marta Suplicy, do PT,
comandou aqui exatamente. a Prefeitura de São Paulo, também foi deputado federal pelo partido, ocupou vários cargos públicos ali. O que mudou? O que motivou o senhor a deixar o Partido dos Trabalhadores e hoje ter esse discurso ácido em relação ao que está acontecendo? Porque quando o Partido dos Trabalhadores alcançou o ápice, né, da pirâmide, né, ele passou a usar o poder que ele conquistou em proveito próprio e dos apaniguados. Então, quer dizer, não é uma política de Brasil, é uma política de PT e dentro do PT uma política de Lula e de seus companheiros. Isso não tem sentido, não faz sentido num país democrático você tolerar esse tipo de atuação. O PT virou uma espécie, com seus grandes nomes, de quadrilha partidária? Olha, você sabe que os grandes nomes do PT saíram, né? Você, por exemplo, os de hoje, doutor Hélio. Né? Os de hoje. Os nomes de hoje. O Vefor, por exemplo, saiu do partido. Né? E outros saíram do partido porque não comungavam com essa ideia de ter o poder para usá-lo em proveito próprio e dos companheiros. Quer dizer, não se pode transformar o Brasil, né, vamos dizer assim, num conjunto de problemas que interessem a uma agremiação só. Então o PT é totalitário. Nós queremos uma democracia, como é que nós vamos permitir que essa política autoritária predomine? Né? Quando eu ouvi a Dilma na televisão dizer, eu vou fazer o diabo para me reeleger, como é possível fazer o diabo? Naquele momento, você ouviu que não tinha mais jeito. Não tem mais jeito. Agora, no Roda Viva, o senhor disse que o ex-presidente Lula corrompeu e corrompe o Brasil. E agora mais ainda, né? Porque agora ele é o presidente interino, né? Ele está lá. O senhor acredita que o PT e o poder corromperam Lula ou Lula corrompeu o PT desde o início? Eu acho que é uma questão, eu diria, é uma interpretação conjugada. Quer dizer, o Lula assumiu o poder conduzido pelo PT. E o PT usa esse poder, né, para o proveito próprio, nem do partido, mas de pessoas que estão, vamos dizer assim, na entourage do Lula. Quem é pior, Lula ou PT? Quem é o pior? Eu acho que esses dois se somam. Quem é pior, Lula ou Dilma? Também se somam. Porque ela disse que é indissociável do Lula. Então, as maldades que o Lula possa fazer, ela assume. E as maldades que a Dilma possa fazer, o Lula assume. Indissociáveis. Eu trouxe para você, em primeira mão, há mais ou menos 10 dias, qual seria o plano da oposição em relação ao processo de impeachment, que eles trabalhariam agora, em outubro, né, para que esse processo, do Dr. Hélio Bicudo, chegasse, né, a ser discutido, chegasse a caminhar, ou no finalzinho de outubro, no máximo no começo de novembro. Essa semana os jornais começaram também a dar algumas informações, algumas notas a respeito sobre isso, e você, Janaína, me disse que alguns nomes da oposição, né, já se comprometeram, né, com você. Como é que estão essas conversações? Vocês têm sentido que essas pessoas, esses deputados, esses senadores, têm se achegado com o som da verdade? Olha, senadores, eu acredito que eles não estejam até se manifestando, porque são eles que vão julgar, né? Deputados, logo na primeira semana, acho que nós distribuímos a denúncia numa terça, na sexta veio o deputado Roberto Freire visitar o Dr. Hélio. Quando eu estive lá para distribuir, junto com a Maria Lúcia, filha do Dr. Hélio, nós fomos acompanhadas por alguns deputados do DEM, né, do PSDB também, mas que também, na hora, até manifestaram apoio, mas que eu fiquei com medo de sair por aí falando, ó, apoia, sem ter uma... E aí coincidiu de uma amiga minha ter um parentesco com o presidente, o líder do DEM na Câmara, e eu falei com ela, olha, fale com ele, porque eu não estou falando em nome do DEM, apesar dele ter nos acompanhado lá, porque eu preciso saber, porque é difícil, né? Eu não tenho esse jogo político, entendeu? Eu chego aqui e falo, olha, o DEM me apoia, eles falam, não apoiamos, entendeu? Então, essa semana, esta colega entrou em contato com ele e me telefonou, entendeu?
nós não estamos, assim, sendo muito honesta, com muito contato político, entendeu? De fazer essa coisa do jogo político. Vocês estão esperando bom senso e justiça. Nós fizemos a parte jurídica, entendeu? Aquelas pessoas que nos telefonam, nós atendemos, a gente tenta ouvir todo mundo, mas assim, essa parte do que vai ser, como é que vai acontecer, quem fala com quem, nós não estamos participando, de verdade, entendeu? Essa cozinha não é nossa. Essa cozinha deixa pra lá. A gente tem uma outra informação que foi divulgada aí na semana passada, que é o fatiamento da Lava Jato, né? E isso acabou gerando um certo burburinho também no meio jurídico, né? E uma outra informação também desta semana, que é a abertura das contas de Dilma Rousseff pelo TSE. O TSE seguiu em frente e depende da Lava Jato. Eu conversei com os ministros do TSE e eles me disseram o seguinte: olha, de 6 a 8 meses a gente resolve essa parada e se chegar uma prova da Lava Jato que mostre que teve dinheiro roubado da Petrobras na campanha de Dilma, babau, cai a chapa. Né? Um abraço, já era, não tem o que fazer, não tem como segurar, né? Mesmo que houvesse ali uma corte mais governista, não tem como fazer. Como esses dois fatos caminham juntos com o processo de impeachment? O fatiamento da Lava Jato, por exemplo, pode ajudar, pode atrapalhar, e essa questão do TSE também pode dar força para o processo de impeachment, Janaína, já que tem gente fazendo a política do avestruz, né? Vamos esperar, vamos deixar sangrar, aquela coisa toda. Eu acho que são situações paralelas, né? O que tem da Lava Jato, que vem sendo disponibilizado, nós já juntamos também no pedido inicial, óbvio, se começarem a sair sentenças, o pedido continuará a ser alimentado. A discussão, no caso eleitoral, ela é uma discussão paralela, né? Tem a ver com dinheiro utilizado na campanha, não diretamente com os crimes praticados. Então, eu entendo que são situações paralelas. Talvez elas possam tornar, assim, o quadro ainda mais grave do que ele já é. Mas o quadro que está aí já é suficiente. Né? Então isso é que é importante que fique claro, porque às vezes as pessoas condicionam. Vou esperar o TCU, vou esperar o eleitoral, vou esperar a Lava Jato. Não. Que é o que está acontecendo no Congresso, lamentavelmente. Então, mas assim, são leis diferenciadas, são normas diferenciadas, então o que tem aí já seria suficiente, já é suficiente. Gosta de jogar essa questão para frente, né? É uma questão que é séria, grave, né? E que põe o país em causa. E as pessoas, então, costumam deixar as coisas correrem lentamente para verificar a possibilidade dela alcançar ou ser alcançada quando as coisas realmente estiverem claras. Enquanto não estiverem claras os apoios aqui do impeachment e os contra-apoios, eu acho que essa coisa paralisa. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Quer dizer, esse pedido de impeachment não pode ficar na gaveta do Eduardo Cunha. Ele tem que sair dessa gaveta, se ele decida sim ou não, e o Congresso vai, então, tomar a palavra e abrir os espaços para uma discussão mais democrática. Como o senhor mesmo disse, né, não é engavetável esse processo. Não é, então, se ele disser não, sobe. Exatamente. E o pior juiz, antes de começar, né, que o presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ele é um grande estudioso da função do julgador. E ele escreveu que o pior juiz, que é o doutor Naline, né? Que o pior juiz é o que não decide, entendeu? Exatamente. Então, assim, a verdade é a seguinte, tudo que tem lá, doutor Cunha, deputado Cunha, teria que receber e encaminhar. Se ele arquivar, é melhor do que ele deixar parado. Exatamente. Porque ele arquivando, nós ou os parlamentares, entendeu? Alguém vai tomar uma medida. Né? Agora, a coisa não para. Se ele deixar parado, né, na linha das lições do doutor Naline, é o que faz o pior juiz, entendeu? Porque ele não dá à parte a possibilidade de agir. Você sabe que o Poder Judiciário, em geral, é mais ou menos como uma moenda. Você põe a ponta da cana, ela sai do outro lado. Então, pode demorar, mas vem. E eu acho que nós temos que ter confiança em que venha o mais rapidamente possível uma decisão clara, sim ou não, para nós podermos passar à frente. O Brasil suportaria mais esses 3 anos e tanto de gestão petista, doutor Hélio? Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que não suportaria. É tanta pouca vergonha na condução do governo, né, que eu acho que o povo não vai aguentar.
Então é preferível que você tenha os remédios institucionais funcionando do que você tenha a balbúrdia, né, de uma atuação popular. Uhum. E o PMDB, nesse momento, faria menos mal ao Brasil que o PT. Eu não vou nem dizer que vai fazer bem, mas eu acho que assim, em relação a faria bem. Mas o PMDB faria um dever de casa um pouco melhor nesse momento. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu acho que a posição do PT no governo foi uma posição predatória. E eu acho que precisa mudar esse enfoque, né? O governo não é um pedaço de pão que os cachorros querem comer e disputam entre si. Está mais para um naco suculento de carne, né? Que eles arrancam aos pedaços. Porque tem que lembrar que tem muita gente lucrando com tudo isso. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro. Então também, às vezes, constroem teses muito bonitas dizendo, não tem, sou contra, isso é golpe, mas tem muita gente lucrando por várias fontes, né? Eu acho que uma das coisas que precisa ver bem clara é que impeachment não é golpe. Não tem golpe dentro da lei. Eu falo isso todo dia, não tem golpe dentro da lei. O impeachment está na Constituição e está na lei. Acabou. Não é golpe. É uma atuação democrática e dentro das instituições. Ninguém está pedindo, vamos dizer assim, que se ponha fogo na fogueira. Não, nós estamos querendo caminhar no sentido de resolver o problema do Brasil. Porque o Brasil está parado, está estagnado. Você olha... E outras pessoas estão desistindo do país. Tudo isso não tem nada. Toda semana alguém fala, vou embora. É verdade. Vou embora, entendeu? Quem que quer investir numa terra dessa, do jeito que está? Entendeu? Eu sou super a favor da livre iniciativa, Joyce. Sou defensora da livre iniciativa. Mas sabe o que é livre iniciativa? É o cara acordar cedo, é o cara montar uma empresinha, fazer ela crescer com o trabalho dele, dar emprego, né? Como gosta o presidente Lula de falar, pelejar para pagar os impostos, para observar os direitos trabalhistas, né? Não é o cara ter dinheiro público para se fazer. Então a gente não pode confundir livre iniciativa e trabalho, né, gente que produz, que gera riqueza, com falsos empresários que simplesmente mamam nas tetas do governo e pousam de empreendedores, entendeu? Às nossas custas. Então as pessoas ficam me perguntando se é direita ou se é esquerda. Não tem ninguém. Né? Eu sou a favor da livre iniciativa, desde que ela seja efetivamente livre iniciativa. Não empresários fakes, que são fomentados com o nosso dinheiro, entendeu? E ficam por aí batendo no peito que eles fizeram, que eles aconteceram, que eles são grandes empresários. Então, é tudo isso que a gente está combatendo, você entendeu? E outra história, onde é que estão os empresários? É isso, eles ficam calados, eles ficam calados. Andaram elogiando a Dilma agora há pouco, depois todo mundo... Mas já a coisa vai virar contra eles. Entendeu? Porque começa assim, é amigo. E tem virado. A exceção do Bolsa BNDES tem virado. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Tem que olhar o país um pouquinho para frente, né? O brasileiro, ele é muito imediatista. Ele olha o dia de hoje, não pode. Tem que tentar fazer um exercício de futuro, entendeu? E não tem nada de esoterismo aqui. Né? Do jeito que a coisa tá, eles vão ser sempre subservientes. É um grupo que está no poder que acredita que pode dar ordem para todo mundo. Que pode fazer... Lucrando com isso e muito. Pagando muito, entendeu? Só que assim, isso tem um momento limite, vai parar. Vai chegar uma hora que vocês vão começar a perceber que vocês estão errados de ficarem calados, Democracia é o governo da responsabilidade. Nós estamos vivendo a irresponsabilidade. Isso não é democracia. O que nós vivemos hoje no Brasil não é democracia. A gente falava, antes de começar a gravação, que não tem uma quadrilha, né? São várias quadrilhas atuando, né? Vários braços desse povo gigantesco, essa quadrilha gigantesca que está sugando com suas ventosas o dinheiro público. Seguir o rastro do dinheiro é uma boa, né, doutor Hélio? Porque a gente vê quem era Lula e o que Lula tem de patrimônio hoje, alguma coisa está errada. O salário de presidente da República não se consegue aqui. Eu sempre defendi, você quer saber onde é que estão os corruptos? Examinem as grandes fortunas, a origem dessas fortunas. Aí estão os corruptos. E por esse crescimento patrimonial do ex-presidente, a afirmação de que tem alguma coisa errada é, no mínimo, leve de se fazer, né? Exatamente. Eu acho. Quer dizer,
Tá aí, examinem, vejam. Né? O Ministério Público, onde é que está o Ministério Público Federal? Sérgio Moro vai ter que fazer o dever de casa sozinho, de novo? Não, existem... Nem ele tem esse poder que tem o Ministério Público. De um apartamentinho de 40 metros quadrados para triplex aqui, duplex acolá, quer dizer, alguma coisa está errada, hein, doutora? Mas eu olha, acho que sim. Existem muitos profissionais sérios, entendeu, no país, né? Eu acho que a importância do Sérgio Moro foi dar coragem para esses profissionais aparecerem, entendeu? E assim, se ele não tivesse contando com a publicidade, tem gente que acha que Sérgio Moro gosta de imprensa, né? Acha que eu gosto de holofote. Mas isso é assim né? mesmo, né? Não é isso não, Pra desqualificar. mas não é, porque assim, se não for a ajuda do público, não dá para fazer nada. Sim, entendeu? Não, e essa maneira de num país que o Jornal Nacional, no país que o Jornal Nacional não noticia um pedido de impeachment de um homem como esse aqui, se o Sérgio Moro não colocasse as sentenças na internet, não estou dizendo que todas estejam corretas, que eu concorde com todas, mas ele não conseguiria fazer, entendeu? Como o mensalão não teria acontecido se não fosse julgamento para o povo assistir, entendeu? Não é que a gente quer aparecer, é que se não for assim, não consegue, é muito pesado, entendeu? É muito pesado. Estou conversando aqui com a Janaína Pascoal e com o doutor Hélio Bicudo. A gente falou aqui sobre o processo de impeachment, que vai começar a andar na Câmara dos Deputados, tá, gente? Já está sendo articulado. Um dos grandes nomes da oposição me confidenciou na semana passada o seguinte, ele falou, olha, a gente está exausto, a pressão é muito grande, são horas ininterruptas de trabalho, a gente vira a madrugada debatendo, a gente vira a madrugada em cima de pressão, não é fácil brigar com essa máquina, então a gente precisa fazer andar. Eduardo Cunha ficará lá por enquanto, um deles me disse, inclusive, é um mal necessário para fazer o impeachment andar, e a gente vê que a coisa vai caminhando, meio que se arrastando, mas vai caminhando. De tudo isso, Janaína, pode falar, doutora Hélio? Não, eu acho o seguinte, os grandes próceres políticos, por exemplo, ao invés de entrarem nesse problema, ficam na marginalidade. Quem deveria entrar? Fernando Henrique, por exemplo? Por exemplo. Por que não entrar? Defender a tese do impeachment que... Exatamente, ele foi um governo democrático. Então, ele deve, vamos dizer assim, adornar de democracia esse período em que nós estamos. E quem pessoa com mais autoridade moral do que o Fernando Henrique para fazer isso? Mas não, as pessoas se encolhem. E não sei o motivo pelo qual se encolhem. Porque não está claro para mim. O modelo petista hoje é um modelo que coloca a democracia em risco? Eu acho que coloca. Porque é o modelo do autoritarismo. Quer dizer, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Que risco a gente corre com essa gente permanecendo no poder, doutor Hélio? Eu acho de uma falsa democracia. Eu acho que nós já estamos numa falsa democracia e o perigo que nós corremos é que essa falsa democracia se cristalize mais ainda no correr dos anos. Nós precisamos mudar isso. Eu vou caminhar para o fechamento, mas antes eu quero que a Janaína e o doutor Hélio me respondam a seguinte pergunta. Eu apresentei aqui um pouco da biografia dos dois, você sentiu aqui a emoção da Janaína, pulsando aí, e o doutor Hélio... cheio de sabedoria, um homem absolutamente respeitado, sempre ligado à área dos direitos humanos, foi fundador do PT e quando viu que a coisa estava se desvirtuando, falou tchau, companheiros, au revoir, não tem como permanecer, porque eu não acredito nisso que está aí, o PT se desvirtuou completamente e os bons nomes saíram, ficaram aí, lamentavelmente, essa tropa de choque que a gente vê, e num país sério, o PT não existiria mais, certamente. Exatamente. A legenda teria já sido cassada. Não existiria mais o Partido dos Trabalhadores. Por tudo que aconteceu. Lá do mensalão, petrolão, eletrolão, todos os escândalos. Este partido não existiria. Existe no Brasil. Dito isso, quem é? Como você se define? E o que quer? Janaína Pascoal. Olha, você sabe o que é interessante? Porque até na minha família as pessoas perguntam, o que você quer com isso? Até na minha família. Porque não é a primeira confusão em que eu me meto, E não é a mais difícil. Talvez seja a mais visível, Não é a mais difícil, não comecei a enfrentar quadrilha agora. Aí as pessoas perguntam, o que você quer com isso? E às vezes, Joyce, até o ser humano demora para perceber qual é o papel dele no mundo, entendeu?
Nos últimos anos, eu vinha me questionando do porquê de eu ter estudado direito. Porque eu só via coisa ruim, sabe? Só coisa ruim. E aí, quando eu estava participando da redação daquele pedido, eu falei assim, meu Deus, se eu fosse uma médica, mesmo que eu fosse uma grande médica, uma arquiteta, eu poderia ter todo esse sentimento, mas eu não teria os instrumentos para fazer isso aqui, entendeu? Ali eu percebi que eu sempre estive no lugar certo, né? Que é o Largo de São Francisco. Que isso eu sabia. Eu não sabia que eu queria fazer direito, eu sabia que eu queria estar lá, desde pequena. Eu não falava que eu quero fazer direito, eu falava que eu quero estudar lá, né? E aí eu descobri a importância de eu ser livre, entendeu? Porque o advogado, ele é livre, né? Ele é livre para dizer, eu quero trabalhar nesta causa. Ele é livre para, quando abrirem uma mala de dinheiro desse tamanho na cara dele, ele olhar e dizer, olha, como a causa não me move, essa mala não me interessa, entendeu? Então, eu sou uma advogada, com A maiúsculo, e eu sou uma professora, cuja função é formar homens e mulheres para ocupar os cargos públicos no futuro próximo e, se Deus permitir, no futuro longínquo também. Entendeu? Isso é que é Janaína Pascoal. Né? Hoje, depois desse processo todo, depois de muitas crises existenciais, eu sou uma advogada e uma professora de direito. E é para isso que eu vim para o mundo. Entendeu? Que não vai desistir do Brasil. Que não vai desistir do Brasil. Quem é e o que quer Hélio Bicudo? Olha, eu fui um aluno do São Francisco e participei das lutas contra a ditadura do Getúlio Vargas, no Largo de São Francisco. Eu me lembro que a última vez que eu estive numa briga, foi há pouco tempo, eu fui empurrado para aquela, como é que se chama aquilo? Onde os oradores falam, um parlatório. Ali na frente do Largo de São Francisco, não tinham a chave, os estudantes não quiseram dar a chave, porque era, acho que o início desse movimento pela democracia no Brasil. Né? Acabar com essa questão de que eu quero poder, ainda que custe o diabo. Não é isso. Ainda que custe o quê? A nossa vida, e não o diabo. O que o senhor sonha? Que sonho tem Hélio Bicudo? Eu sonho com um país democrático, sabe? Eu acho que a participação nossa, por exemplo, ela se desfaz no momento em que a institucionalização toma conta do país. Eu acho que o país não está institucionalizado. Ele está, como é que se diz, esfarelado, né? Acovardado. Né? E eu acho que esse movimento está suscitando, né, que a vida do Brasil não é esta que nós estamos vivendo. É uma vida que nós procuramos fazer com que ela se concretize. Bota uma curiosidade, é verdade que o senhor estudou com a Bibi Ferreira quando era bem pequenininho, assim? É verdade. Eu não sei nem se ela se lembra disso. Porque antigamente, muito antigamente, na escola da praça, ali da Escola Normal da Praça, havia um pavilhão que era de Jardim da Infância. Eu era aluno desse Jardim da Infância. E a Bibi Ferreira foi também. Ela, evidentemente, nem se lembra disso. Mas eu me lembro como hoje, né, a presença da Bibi Ferreira, né, nessa classe do Jardim da Infância. Puxava o cabelo dela? Não, era um menino comportado. Eram mesinhas que tinha 4 pessoas e a Bibi Ferreira está sentada na minha frente. E olha que mundo pequeno, um vizinho meu de prédio estudou com ele no primário, Dr. Walter, que hoje é médico. Vocês tinham que se encontrar, não é jeito. Demais? Eu consegui com ele uma fotinho dos dois no primário, né? O mundo é pequeno. Não se preocupe, doutor Hélio derrubou o microfone aqui. Não se preocupe, doutor Hélio, pode deixar o microfone. Gente, eu adorei a conversa. Muito obrigada. Que delícia. Que venham outros tantos com esse conhecimento, essa musculatura e essa vontade, essa certeza de não desistir do Brasil. Esperança. Esperança. Ninguém tem direito de desistir do Brasil. É mais do que coragem.
Ninguém pode desistir. ter esse direito. Ninguém Exatamente. pode desistir. Esse é o momento em que a nação precisa vestir a roupa de nação de verdade e brigar pela democracia. Adorei. Até a próxima e que tenhamos boas notícias no Congresso. Até a próxima, quando o impeachment for concedido, nós estamos à disposição. Doutora Elia, eu estou apaixonada pelo senhor. Declaração de amor. Fala, Janaína, eu cheguei primeiro. Todas ficam. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, a gente tem lá do seu. E a programação não para. Já já a gente se vê. Tchau. Tá bom.